Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aguinaldo Assis e este é o canal O Caminho e a Graça. Nós veremos neste vídeo de hoje sobre um tema realmente muito importante que você conheça, que é a privação da graça de Deus. É possível que uma pessoa seja privada da graça de Deus? É possível que uma pessoa, uma vez conhecendo a graça, seja dela excluída? Hoje nós estudaremos um texto em que nós veremos se isso é possível ou não. Mas antes de continuar com este vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal para ser sempre notificado dos novos vídeos, para que você curta ele, fazendo com que mais pessoas o alcancem, e também que você coloque aqui nos comentários de qual estado e cidade você é. Muitas pessoas já estão conhecendo o canal, já estão vendo os vídeos, graças a Deus por isso, e eu gostaria de saber exatamente quem são vocês. Então deixa aqui nos comentários de que cidade e estado você é. E se você pertence a alguma igreja, a qual igreja você pertence. O tema que nós vamos tratar hoje é a privação da graça de Deus. É possível que alguém seja privado da graça de Deus? E para que nós vejamos sobre esse tema, nós vamos tomar por base o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao verso 16, onde diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Bom, como nós vemos aqui nesses três versos que nós lemos, 14, 15 e 16, o escritor da carta aos Hebreus, escrevendo para o povo de Israel, para os cristãos que haviam se convertido no meio do povo de Israel, ele dá a seguinte orientação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que é possível ver ao Senhor, não com os nossos olhos carnais. Os nossos olhos carnais não podem contemplar a grandeza de Deus, sua perfeição, a sua magnitude, a sua majestade. Mas o que ele está dizendo é que um dia nós nos encontraremos com Deus, quando tivermos um corpo transformado, que seja possível sim estar diante de Deus sem ser totalmente consumido. O corpo glorificado no reino dos céus. Só que ele fala o seguinte: olha, siga a paz e a santificação. Se você não seguir a paz e a santificação, você não pode ver o Senhor. A paz que ele fala aqui seria aquele bom relacionamento com as pessoas. E quando eu digo bom relacionamento, eu não digo que você tem que fazer o que as pessoas fazem para agradá-las. Não estou dizendo que você tem que agir como essas pessoas agem para receber a aprovação dessas pessoas. Mas você precisa, de certa medida, ter paz quando for possível ter paz. É claro também que há ocasiões em que a paz não é possível. Há ocasiões em que a igreja é perseguida. Houve ocasiões em que a igreja precisou se esconder em bosques, florestas, cemitérios, para poder continuar sobrevivendo, porque uma paz com a igreja era impossível, principalmente na época de Roma e em países onde o comunismo ele vigora. O verso 15. Aqui está a chave do nosso estudo, aqui está a chave da nossa reflexão. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ora, se é impossível que nós sejamos privados da graça de Deus depois de termos recebido, como o texto pode nos dizer que nós devemos ter o cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus? Claro que essa parte do texto é de uma mão dupla, porque primeiramente ele fala de seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que ninguém se prive da graça de Deus. Quando fala se privar da graça de Deus, é claro que através de um mau testemunho, eu posso fazer com que pessoas não conheçam a graça de Deus. Servindo de mau testemunho para aquela pessoa que não conhece a Cristo, ela não vai ver de forma alguma uma obra do Espírito Santo, um agir do Espírito Santo, um testemunho pessoal. E por isso, esta pessoa pode ser privada da graça de Deus.
aquele cristão que é briguento, que é mal-humorado, que é amargo, que é sempre aquela pessoa que está julgando o próximo, é claro que esse cristão vai afastar as pessoas da graça de Deus, da graça de Cristo. Mas veja também que esta pessoa, ao agir desta forma, ela também está se privando da graça de Deus. Porque a Bíblia declara que Cristo ele veio, por causa do amor de Deus. O amor de Deus está derramado em nós. O amor de Deus foi despejado sobre nós na pessoa de Cristo. E ele fala, olha, a marca do meu discípulo é que eles amam uns aos outros. A marca do discípulo de Cristo, a marca da pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, é que ela ama as pessoas. É que ela transmite Cristo para as pessoas. E veja que Cristo, para o aflito, ele trazia paz. Cristo, para a pessoa que estava em aflição, ele trazia consolo. Ele é o príncipe da paz, como diz o texto de Isaías. E quando a pessoa se coloca nessa posição de não ter paz com o seu próximo, não ter paz com seus irmãos da igreja, não ter paz com outro irmão porque ele é de outra denominação, essa pessoa está sendo privada da graça de Deus. Ela fica impedida de estar na graça de Deus. Não é que o próprio Deus, de uma forma arbitrária, porque acordou de mau humor, vai privar a pessoa da graça de Deus. Não. A pessoa mesmo, através das suas atitudes más, a pessoa mesmo, através de atitudes erradas, ela acaba sendo privada da graça de Deus. É como, por exemplo, uma pessoa que está presa. Ela foi condenada, julgada e presa. Ela não foi presa simplesmente porque um guarda estava de mau humor, ou porque algum juiz passou na rua e viu a pessoa e falou, não, eu acho que eu tenho que prender essa pessoa, de forma arbitrária. Ela foi condenada e presa, sem dúvida, porque ela cometeu algum delito. Ela cometeu algo que fez com que ela fosse privada da liberdade. Da mesma forma, as nossas atitudes, da mesma forma, o nosso proceder pode nos privar da graça de Deus. Isso quem diz não sou eu, é o texto. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui Paulo, o escritor de Hebreus, ainda não é muito certo quem escreveu Hebreus, algumas pessoas dizem que é Paulo, outras dizem que não. Eu pessoalmente não sei dizer. Disse Paulo por conveniência, por força de expressão. Ele diz o seguinte: e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a amargura é algo totalmente contrário à graça de Deus. Como é que a pessoa que diz que acredita em Deus, que sabe que sobre todas as coisas é mais do que vencedora, que ela tem um pastor que vai fazer com que nada falte para ela, como uma pessoa sabendo que Deus a ama, que entregou de uma maneira tão grande, que entregou seu único filho por ela, como é que uma pessoa sabendo que fomos reconciliados com Deus pode viver em amargura? Só é possível que essa pessoa viva em amargura se ela deixa de olhar para todas as coisas que Deus fez por sua vida, para a morte de Jesus Cristo e para a ação do Espírito Santo em sua vida. Se ela deixar de olhar para essas coisas, obviamente ela vai olhar para a situação financeira, ela vai olhar para a política, ela vai olhar para as condições sociais, e é claro que essa pessoa vai se tornar amargurada. Deixando de olhar para o Pai, Filho e Espírito Santo e olhando para as coisas desse mundo, com certeza vai surgir raiz de amargura, e com certeza essa pessoa vai começar a ser privada da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura, o ódio, a raiva, esses maus sentimentos, essas coisas que brotam do mal, quando ela nasce no nosso coração, ela primeiramente nos envenena, primeiramente ela começa a fazer mal para o nosso corpo, e depois, quando nós começamos a verbalizar, quando nós começamos a falar de forma amarga, de forma irada, de forma contenciosa, nós começamos aqui a fazer com que muitos se contaminem também com essa amargura. É como uma erva daninha que começa a nascer num terreno
e vai tomando terreno, vai tomando terreno, vai tomando terreno, e quando você vê, todo aquele terreno está tomado por erva daninha. Assim é a amargura, a ira, o ódio, a raiva, as contendas, a maledicência, essas coisas que brotam do mal. E isso pode fazer sim com que as pessoas, e talvez até mesmo toda uma congregação, seja privada da graça de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já passei por alguns lugares onde, fazendo visitas, onde parecia que a igreja inteira, aquela congregação inteira, aquele corpo de pessoas inteiro, eram compostos de pessoas amargas, pessoas insatisfeitas com a vida, pessoas revoltadas, pessoas cheias de ira, de raiva no coração. É claro que ali precisa chegar a luz do Evangelho, ali a luz do Evangelho não chegou. Ali chegou alguma coisa que fez uma raiz de amargura brotar, cresceu, alastrou para a igreja e privou aquela igreja da graça de Deus. Verso 16, para nós terminarmos. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Bom, o texto acaba de nos dizer o seguinte: e ninguém seja devasso ou profano. Devassidão, nós bem conhecemos e sabemos, e se você não sabe, eu vou explicar para você. Devassidão aqui nada mais é do que aquela licenciosidade sexual. A pessoa vive para satisfazer os seus impulsos, seus desejos sexuais. É o casado que adultera, é o solteiro que vive em fornicação, aquela pessoa que vive sem um parceiro fixo por toda a sua vida e fica sempre mudando de um para outro, de um para outro, de um para outro, sem nunca chegar a lugar nenhum. Isso é devassidão. E o texto vai nos dizer o seguinte: olha, se para você não ser privado da graça de Deus, você não pode ser devasso. Como é que uma pessoa que é devassa, ou seja, uma pessoa que ainda não abandonou a vida de pecados, a pessoa que ainda não abandonou aquela vida carnal, aquela vida caída, aquela vida afastada de Deus, como é que esta pessoa pode dizer que ela está com a graça de Deus em sua vida? Como é que essa pessoa pode dizer que a graça de Deus a alcançou? E veja que há muitas pessoas que estão frequentando os templos, frequentando as igrejas, e estão nessa situação. Fazem parte de uma igreja, fazem parte do coral, fazem parte do grupo de irmãs, fazem parte do grupo dos irmãos, mas continuam na devassidão. O conhecimento que essa pessoa de Cristo é um conhecimento simplesmente mental. O Cristo ainda não alcançou seu coração. E por isso essa pessoa ainda é uma pessoa devassa. É uma pessoa que, ainda que esteja dentro do prédio da igreja, ainda é um carnal. Ainda é uma pessoa que não nasceu de novo. Ainda é uma pessoa que, por resistência, não foi alcançado ainda por Cristo. E ninguém seja devasso e profano. A segunda palavra que o escritor usa aqui, profano, quer dizer o seguinte: não seja aquele tipo de pessoa que despreza as coisas espirituais. Profanar é isso, desprezar as coisas espirituais. Desprezar as coisas santas como se elas fossem uma coisa qualquer. O corpo de Cristo não é uma coisa qualquer, é a Igreja Santa. As Escrituras, a Bíblia, não é um livro qualquer, é o livro santo, é a revelação inspirada por Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não pode tomar as Escrituras como se fosse um livro qualquer, como um gibi que você lê, se diverte, acha legal e depois aquilo fica ali jogado no canto como se não fosse nada. As Escrituras, elas nos trazem o Evangelho, e é o Evangelho o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você não pode ser profano, você não pode de forma alguma desprezar as coisas santas, as coisas espirituais, o corpo de Cristo que é uno, a igreja de Cristo que é una e santa. Não devemos desprezar as Escrituras. E ele vai nos dar o exemplo de Esaú. Esaú, como nós sabemos, era irmão gêmeo de Jacó, que nasceu um pouco antes de Jacó,
e, portanto, sendo o filho mais velho, tinha o direito à primogenitura. Tinha direito à herança do seu pai, à bênção do seu pai. Porém, um dia saiu para caçar. Era um caçador, um homem valente. Humanamente dizendo, era um homem valoroso. Saiu para caçar e quando voltou da caçada estava com muita fome. E Jacó estava ali preparando um cozido, um prato de lentilhas. E Esaú, morto de fome, falou: me dá, senão eu vou morrer. Se você não me der essa comida, eu vou morrer, eu estou morrendo de fome. Você sabe como é uma pessoa quando está com muita fome. Ela perde o raciocínio, ela perde a razão muitas vezes. Fica desesperada, agoniada. E nessa ocasião, Jacó lhe disse: olha, é o seguinte, eu te dou. Só que você tem que abrir mão da primogenitura. Ou seja, você tem que abrir mão dos seus direitos como filho primeiro. Esses direitos serão meus. A bênção que o pai vai te dar é minha. Pode ser? E Esaú profana a bênção. O que é bênção? O importante para mim é a barriga cheia. O importante para mim é saciar a minha vontade, satisfazer o meu desejo imediato. Ou seja, Esaú foi profano. Ele desprezou a bênção espiritual. Ele desprezou a bênção de Deus por causa de quê? Por causa de uma necessidade momentânea, por causa de um desejo desenfreado. E quantas pessoas estão rejeitando a bênção de Deus? Estão desprezando a bênção de Deus, a oportunidade da salvação, a graça da santificação. E isso por quê? Por um prato de lentilhas, que representa muitas vezes uma relação sexual, um relacionamento amoroso e afetivo contrário às Escrituras, uma forma de enriquecer ilicitamente, uma forma de atrair pessoas para si com mentira, com engano, com bajulação. São as mais variadas formas que as pessoas trocam a bênção de Deus, a graça de Deus, por um prato de lentilhas. E não sejamos de forma alguma essa pessoa que troca, que abandona a graça de Deus por um prato de lentilhas. Então, como você pode ver nesse vídeo de hoje, é possível que algumas pessoas sejam privadas da graça de Deus. Não por arbitrariedade do próprio Deus, não por um mau humor de Deus, mas porque pelas suas próprias atitudes, por uma resistência ao Espírito Santo, pela não obediência às Escrituras, pelo apego a este mundo, apego à carne, à matéria, à carnalidade, ao pecado, por ouvir sugestões do diabo. E eu me lembro muito, para nós encerrarmos, do que diz o Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o bem-aventurado. Esta é a pessoa que não está privada da graça de Deus. A pessoa que não ouve os ímpios, que não se senta na roda dos escarnecedores e que não fica parado ali participando do caminho dos pecadores. Essa é a pessoa bem-aventurada. Essa é a pessoa que não está privada da graça de Deus. Amados, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que Deus tenha, através do Espírito Santo, mostrado a você um ensino de valor, um ensino que vai abençoar muito a tua vida. E novamente eu te peço, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilha com seus irmãos da igreja, semeie a boa semente, semeie a palavra de Deus. E não se esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários de qual cidade, estado e se você pertence a alguma igreja. Coloca aqui embaixo, porque eu quero conhecer todos vocês. No mais, amados, fiquem todos na graça e na paz do bondoso Deus.